Lord God, take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia, né? Quero desejar a você um dia pleno, cheio de paz, de alegria, né? Cheio de vitória. Amém, queridos? Amados, hoje eu gostaria de fazer assim um breve comentário sobre o que eu chamo de resistência da alma, né, em atender ao apelo do Evangelho. Né? Nós sabemos, isso vem lá do Éden, que o homem aprendeu rapidinho, né, a se esconder de Deus quando ouve a sua voz, ou pelo menos quando pensa que ouviu. A verdade é que essa resistência eu vejo assim como uma herança natural, né? E também como muitos usam, né, para explicar, para justificar os seus motivos. Quando eu me refiro a esse assunto, por exemplo, na igreja, eu percebo que está cada vez mais forte assim o desejo de permanecer no banco, né, de não sair do lugar quando se termina a mensagem, que se chama lá na frente, né? Se resiste ao apelo para a oração, para a unção com óleo, quebrantamento, né, e rendição diante de Deus. Aí, mais uma vez, eu creio que tenha sido pelo Espírito Santo, veio à minha mente a história do profeta Jonas, né? A história de um profeta, e é uma narrativa muito intrigante, né, da Bíblia, e destaca a resistência de um profeta ao chamado divino, né? Eu quero fazer um paralelo ali com essa história e com esse tema, né, que veio ao meu coração. É mais ou menos isso que entendo que acontece com muitos hoje em dia. O livro de Jonas, ele ilustra, né, complexidades da obediência e da desobediência, lógico, né, e revela os conflitos internos que podem surgir quando se é confrontado com um chamado, né, com um apelo de Deus. A resistência, no caso aqui de Jonas, ao chamado de Deus, é um tema que eu creio que reverbera, né, em muitas pessoas que se sentem sobrecarregadas ou relutantes em seguir diretrizes espirituais. E eu chamo, né, eu gostaria de chamar de síndrome de Jonas, né? Então, essa resistência em ficar no banco, eu queria chamar de síndrome de Jonas. Quando Deus chamou a Jonas, entendo eu, que não tenha sido uma simples convocação, né, para uma tarefa, mas também para um confronto moral, né, com o pecado, com a injustiça, não especificamente do profeta, né, nós sabemos que o chamado de Deus foi para que ele fosse pregar lá ao povo de Nínive, mas a reação inicial de Jonas foi o quê? Foi fugir. Ele decide embarcar em um navio com destino oposto, né? E isso, para mim, simboliza a resistência humana em atender, muitas vezes, às exigências divinas, né? Que muitas vezes são ministradas, são pregadas, né? A pessoa fica confrontada com a mensagem, né? E fica até mesmo constrangida, pensando que o que os outros vão pensar que eu estou fazendo parte, né, dessa situação. Então, esse desvio, que eu acho que é um desvio, não apenas levou Jonas a uma série de eventos desafiadores, né, mas também nos convida a refletir sobre as nossas próprias respostas ao chamado de Deus. O que eu estou querendo dizer, meu irmão? Que também nós, quando resistimos em correr para Deus, né, nos quebrantarmos e até nos arrependermos e confessarmos, né, coisas
tremendas e às vezes destruidoras podem acontecer. Não porque Deus vai retaliar ou vai castigar, né, mas pela brecha, né, e direito legal que se dá ao pai da rebelião. E Deus usa até isso, porque a Bíblia diz em Romanos 8 que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus segundo os seus propósitos. Não que eu vá justificar que você deva resistir, né? A resistência e a fuga de Jonas, né, eu posso, em comparação, representar aqui a luta interna que muitos enfrentam ao serem chamados no apelo depois das mensagens. E ao invés de gerar conforto e alívio, pelo contrário, representa às vezes um momento desconfortável e perigoso, né? Então a resistência ao chamado pode ser motivada por medo, insegurança, orgulho, soberba, né? Ou até mesmo preconceito. É essa realidade que nós vemos, e comparando com a história de Jonas, ela nos encoraja a examinarmos nossas próprias razões para evitar o que Deus nos pede, levando em conta, claro, né, as consequências dessas decisões. No caso de Jonas, quando ele resistiu ao chamado, ele passa a enfrentar uma tempestade feroz, né, que ameaça afundar o navio, né, e isso serve como um poderoso simbolismo. Nossa luta entre a verdade, entre a vontade divina e a resistência humana, né? A tempestade, ali no caso de Jonas, não representa as dificuldades que surgem quando nós tentamos ignorar nossos deveres espirituais, mas também destaca a importância de nós aceitarmos, né, e de reconhecermos que precisamos ouvir a voz de Deus. A intervenção divina manifestada através da tempestade é um lembrete de que o chamado de Deus não pode nem deve ser ignorado, né? Ali na história de Jonas, diz o texto que ele foi engolido por um grande peixe. É um simbolismo para nós. Eu vejo assim como um momento para nós refletirmos e considerarmos esse assunto, né, da insistência em permanecermos na zona de conforto, de forma mais, vamos dizer, atenciosa, né, darmos mais atenção a isso. Eu posso até dizer, ênfase minha, é claro, que às vezes Deus permite que nós passemos por tempestades e sejamos engolidos, né, figuradamente, por um grande peixe, né, para um tempo de introspecção, né? Infelizmente, só assim muitas vezes se reconhece a nossa resistência e nós vamos clamar a Deus por ajuda. Infelizmente é assim. Deus não deseja, a Bíblia fala, né? Ontem, inclusive, no culto foi falado disso, que Deus deseja que todos, em todos os lugares, se arrependam e creiam no Evangelho. Então, amados, eu entendo, acredito, que Deus sempre nos dá a chance de nós refletirmos como uma oportunidade de redirecionarmos a nossa vida e entendermos a importância de aceitar o seu chamado. Muitas pessoas podem se identificar com essa fase de introspecção, né? Onde a resistência ao chamado divino se transforma em um momento de autoavaliação e crescimento espiritual, né? A Bíblia diz que se nós ouvirmos a voz de Deus, não devemos endurecer os nossos corações. Está lá em Hebreus 3, né? Outro ponto interessante é que enquanto estava ali no ventre do peixe, Jonas fez uma oração poderosa, uma oração reconhecendo a desobediência, pedindo perdão. Então essa oração é um ponto de virada, né, na história dele, né? E representa a rendição ao chamado de Deus. Então a sinceridade da oração, da súplica, revela que em momentos de resistência é possível encontrar um caminho de volta à obediência, né? E esse fato deve ser inspirador para muitos de nós, porque mostra que todos nós somos suscetíveis à falha, mas também podemos buscar a reconciliação através do quebrantamento, do arrependimento e da confissão. Amém, queridos? Jonas acabou sendo libertado daquela prisão sobrenatural
e finalmente obedeceu ao chamado de Deus. Eu creio que esta mensagem nos remete a uma reflexão importante da obediência, né? do ouvir a voz de Deus, do atender a voz de Deus, mesmo quando nos sentimos relutantes. Nós precisamos superar nossa resistência, podemos ser instrumentos de mudança e transformação na vida dos outros, mas antes nós precisamos nós mesmos renovarmos as nossas mentes, como diz Paulo lá em Romanos 12, né? Para conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Então, terminando essa reflexão, eu digo ainda que essa experiência de Jonas nos ensina que a obediência não é apenas uma questão de cumprir ordens. Isso seria obediência relativa, né? Mas também de entender e aceitar o propósito maior que Deus tem para cada um de nós, né? Isso seria obediência absoluta, refletindo em nós para a jornada espiritual que enfrentamos, né? Quando nós buscamos entender e atender ao chamado divino. Amém, queridos? Um beijo no teu coração, né? Compartilhe essa mensagem com alguém, inscreva-se nesse canal, dá o seu like, isso é muito importante, né? E eu desejo que você possa ser alimentado por essa palavra. Amém, queridos? Fica com Deus, até a próxima, amados, em nome do Senhor Jesus.